pessoal, bem-vindos ao canal da professora Daniele Garcia. Hoje trago para vocês aqui uma aula referente à lei de formação que é voltado para o conteúdo de matriz, tá certo? Eu coloquei alguns dias aí uma aula, uma introdução sobre matriz e daqui para frente agora a gente vai trabalhar com outros tipos de exercícios que vão envolver as matrizes, tá certo? Então antes da gente começar a nossa aula, peço para que você se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, compartilhe esse vídeo aí com quem esteja precisando deste conteúdo, que esteja estudando, tá certo? E se você gostar, curte o vídeo no final dele, tá certo? Então vamos lá, Lei de formação. Então o que diz essa lei de formação aí quando nós trabalhamos com matriz? Ela fala que toda matriz pode ser declarada através de uma lei de formação para seus elementos. Então lembrando também que o que é uma matriz, Ela nada mais é do que uma tabela, Onde a gente vai encontrar o que? Informações numéricas. E as tabelas, elas podem ser tanto apresentadas, Ou melhor, as matrizes, elas podem ser tanto representadas como parênteses, tá certo? Ou como colchetes. E cada um desses elementos aqui que estão dentro dessa matriz foi disposto através de uma lei de formação. Então, existem já os exercícios na qual a lei de formação ela já vem pronta para que você apenas deduza os elementos, outros que vocês precisam compreender os enunciados para que vocês possam montar a lei de formação, tá certo? Então, para a gente dar continuidade, a gente começa apresentando aqui para vocês a representação genérica de uma matriz, tá certo? Então, essa daqui é a forma mais simples que nós temos para que vocês compreendam que cada um, desses elementos aqui representa o quê? Um número. Então, a gente tem uma matriz, tá certo? Que ela é composta por o quê? N elementos, voltados tanto para a disposição das linhas como coluna. Lembrando sempre que a gente faz a leitura primeiro das linhas, depois das colunas, tá certo? E quando a gente fala aqui, uma matriz M por N, é que a gente vai detalhar, quantas linhas e quantas colunas ela está sendo formada. Então, essa representação genérica, como que a gente faz a leitura dela, Nós lemos como matriz A dos elementos A, I, J do tipo M por N. Então, toda matriz, ela tem aqui esse esqueleto, vamos dizer assim, essa representação genérica ali na hora de você começar a trabalhar com ela, tá certo? Então, para a gente poder detalhar bem, então, o que é o I, O I representa a linha, o J representa a coluna e o A minúsculo, ele representa o quê? O elemento, tá certo? Então, quando a gente estiver trabalhando com matrizes, elas são sempre representadas por letras o quê? Maiúsculas, tá vendo? E quando a gente estiver trabalhando com as letras minúsculas, então aí ela já representa o quê? Um elemento. Em geral, a gente usa o I representando a linha e o J representando a coluna. Então, eu tenho aqui uma matriz, uma matriz quadrada, 2 por 2, e aqui a gente vai escrever, qual é o elemento que está na primeira linha, primeira coluna, tá certo? Então, é isso aqui que ele quer representar, esse A1, 1. Então, você sempre faz a leitura primeiro da linha e depois da coluna. Então, o elemento que está na primeira linha, na primeira coluna, quem é? O 3, tá certo? E aí nós vamos preenchendo aqui para vocês compreenderem. Quem é o elemento que está na primeira linha, segunda coluna? É quem? O número 5, tá certo? Então, vou preencher aqui. O elemento que está na segunda linha, primeira coluna. Então, olha, segunda linha, tá certo? Primeira coluna, é o 2. E o elemento que está na segunda linha, segunda coluna, é quem? O 6. Segunda linha, tá certo? E aqui, ó, primeira, segunda coluna, o 6. A mesma coisa acontece aqui, com essa matriz linha, Nós temos apenas aqui uma matriz formada por uma única linha. Eu tenho uma linha em 3 colunas, tá certo? Então, quem é o elemento que está na primeira linha, primeira coluna? É o número 6. Quem é o elemento que está na primeira linha, segunda coluna? O menos 2. E quem é o elemento que está na primeira linha, terceira coluna? Raiz de 2. Tá certo? Então, lembrando que essa representação aqui, de primeira linha, terceira coluna, ela vem daqui, quando nós explicamos aqui, ó, A e J. O elemento que está em uma determinada linha
em uma determinada coluna, tá certo? Essa é a leitura e a forma de vocês fazerem a identificação dos elementos aqui da nossa matriz. Então, como a nossa aula ela vai falar sobre lei de formação, então a gente agora vai montar uma matriz. Então, ele fala assim pra gente, né, que dada a matriz 3 por 2, então eu tenho 3 linhas e 2 colunas, determine os elementos, ou seja, os números, né, que compõem essa matriz, seguindo a lei de formação. I ao quadrado mais J ao quadrado, ou seja, a linha ao quadrado mais a coluna ao quadrado. Então, primeira coisa, o que nós vamos fazer para começar nesse exercício? Nós vamos montar uma matriz o quê? Genérica, estilo essa daqui, tá certo? Só que nós vamos montar ela de acordo com o quê? Com o que foi passado para nós, que nós temos uma matriz de 3 linhas e 2 colunas. Então, a minha matriz A, como eu vou representar ela, né? Então, matriz A, ela vai ser igual a quê? O elemento que está na primeira linha, primeira coluna, tá certo? O elemento que está na primeira linha, segunda coluna. Agora, nós vamos para o elemento que vai estar na segunda linha, primeira coluna. O elemento que vai estar na segunda linha, segunda coluna. E aqui é o elemento que vai estar na terceira linha, primeira coluna, e o elemento que vai estar na terceira linha, segunda coluna, tá certo? Então, aqui é a minha representação genérica de uma matriz que vai ser formada através de qual lei da formação? Através dessa daqui, tá certo? I ao quadrado mais J ao quadrado. Então, agora a gente vai resolver, a gente vai verificar quais são os números que vão compor essa minha matriz aqui, tá certo? Então, vamos lá, né? A minha lei de formação é I ao quadrado mais J ao quadrado. Então, é através dela que nós vamos determinar. Então, eu tenho lá, né, o elemento que está na primeira linha, primeira coluna, tá certo? Deixa eu voltar aqui de novo para vocês lembrarem e agora compreender melhor o que eu vou fazer. Então, eu vou descobrir qual é o elemento que vai ocupar o quê, né? Qual é o número que vai ocupar essa casa aqui, da primeira linha, primeira coluna, tá certo? Então, a representação genérica é através disso, lembrando que sempre o primeiro número é a linha e o segundo é quem? A minha coluna, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu tenho lá linha e coluna, vou colocar aqui para vocês entenderem melhor, ó, linha e coluna. E como é feita essa lei de formação? Linha ao quadrado, então vai ser 1 ao quadrado, mais quem? A coluna ao quadrado, tá certo? E aí, agora a gente vai resolver. 1 ao quadrado é 1, mais 1 ao quadrado, que é 1 também. E 1 mais 1 é igual a 2. Então, o elemento que está na primeira linha, primeira coluna desta matriz, que é formada por essa lei de formação, é quem? O número 2. Então, é o número 2 que vai ocupar essa casa aqui, tá certo? Então, eu já vou até colocar aqui, ó. Vamos lá, né? Então, a matriz A, ela vai ser representada, né? Então, já achamos o primeiro elemento, que é o quem? O número 2, tá certo? Vamos dar continuidade. Então, agora a gente vai ver quem é que está na primeira linha, segunda coluna. Lembrando que aqui é a linha e aqui é a coluna. Então, vamos lá. 1 ao quadrado, seguindo a lei de formação, mais 2 ao quadrado. Então, eu tenho 1 ao quadrado igual a 1, mais 2 ao quadrado igual a 4. E 1 mais 4 igual a 5. Então, o elemento que está, né, na primeira linha, segunda coluna, foi quem? O número 5. Então, vou colocar ele aqui, tá certo? Vamos fazer isso com os demais elementos aqui. Então, agora a gente vai para o elemento que está na casa, né? No caso ali, segunda linha, primeira coluna. Então, vai ser 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado, tá certo? 2 ao quadrado igual a 4, mais 1 ao quadrado igual a 1. 4 mais 1 igual a 5, certo? Então, quem está na segunda linha, primeira coluna, número 5. Vamos dar sequência. Quem está na segunda linha, segunda coluna. Então, seguindo a lei de formação, eu tenho 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado.
2 ao quadrado, 4, mais quanto? Mais 4 de novo, tá certo? Isso aqui é igual a 8. Então, o elemento, né, que está na segunda linha, segunda coluna, é igual a 8, tá ok? E agora, vamos lá. Terceira linha, primeira coluna, né? Então, mais uma vez, para fixar bem, linha e coluna. Então, a gente substitui, né, os valores aqui na minha lei de formação. Então, eu tenho lá 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. 3 ao quadrado eu tenho 9, mais 1 ao quadrado igual a 1. E 9 mais 1 igual a 10. Então, quem está na terceira linha, primeira coluna, é o número 10, tá certo? E para finalizar agora, o elemento que está na terceira linha, segunda coluna. Então, eu tenho lá 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, 3 ao quadrado eu tenho 9 mais 4, que 2 ao quadrado é igual a 4. E 9 mais 4, então 9, 10, 11, 12, 13, igual a 13. Então, o elemento que está, né, na terceira linha, segunda coluna, igual a 13. E aí, a gente conseguiu montar a matriz A, 3 por 2, tá certo? 3 linhas, 2 colunas, tá certo? Então, 3 por 2, seguindo essa lei de formação aqui, I ao quadrado mais J ao quadrado. Tá certo? Esses números aqui, pessoal, eles são números assim que precisam estar subscritos, né? Ou seja, eles têm que estar um pouquinho menor ali na hora de você fazer e verificar ali nos exercícios dos livros, tá certo? Só para que vocês consigam compreender aí a leitura e a nomenclatura deles, tá? E para a gente finalizar, vamos fazer então mais um exercício voltado para a lei de formação, para deixar bem fixo, né? Então, agora ele fala assim: escreva a matriz X, A e J, então, ou seja, os elementos, tá certo? No qual eu tenho a matriz 4 por 2, ou seja, 4 linhas e 2 colunas, seguindo a lei de formação agora. Então, os elementos são formados através de 4 vezes I menos 2 vezes J mais 3. Então, mais uma vez, agora eu vou montar a minha matriz. Ela vai ter 4 linhas, 2 colunas. Então, ó, primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna. Aqui eu tenho segunda linha, primeira coluna, eu tenho segunda linha, segunda coluna. Terceira linha, primeira coluna, terceira linha, segunda coluna. E para finalizar, o elemento que vai estar na quarta linha, primeira coluna, e o que vai estar na quarta linha, segunda coluna. Tá certo? Essa é a minha matriz genérica e ela é formada através dessa lei de formação. Então, vamos lá, vamos verificar agora, né? Então, deixa eu colocar aqui. Então, a lei de formação dos elementos é quem? 4 vezes I menos 2 vezes J mais 3. Essa é a lei de formação. Então, quem está na primeira linha, primeira coluna. Então, vamos lá. Lembrando que aqui é linha e aqui é coluna. Então, eu tenho 4 vezes o I. Quem é o I? É 1. Então, eu vou colocar de outra cor aqui. Menos 2 vezes 1, que é o J representando a coluna, mais 3. Então, eu vou fazer agora essa conta, né? Faço a multiplicação primeiro, para depois eu fazer aí a soma e a subtração. Então, 4 vezes 1 são 4, menos 2 vezes 1, no caso, vai ser menos 2, mais 3. Então, eu tenho 4, menos 2 são 2, e 2 mais 3 igual a 5, certo? Vamos já fazer direto, depois a gente completa. Então, agora eu tenho o elemento que vai estar na primeira linha, segunda coluna. Então, eu tenho lá 4 vezes 1, menos 2 vezes 2, lembrando que aqui é o I e o J. Linha e coluna, e eu estou fazendo a substituição aqui dos valores. Mais 3. Então, eu tenho 4 vezes 1, eu tenho 4. Menos 2 vezes 2, eu tenho menos 4, mais 3. 4 menos 4 me dá 0, mais 3,
resultou em 3, certo? Então, agora, segunda linha, primeira coluna, tá certo? Então, eu tenho lá 4 vezes 2 menos 2 vezes 1 mais 3. Então, eu tenho 4 vezes 2, 8, menos 2 vezes 1, eu tenho menos 2 mais 3. 8 menos 2 são 6, e 6 mais 3, 9. Então, segunda linha, segunda coluna. Eu tenho 4 vezes 2, menos 2 vezes 2, mais 3. 4 vezes 2 são 8, menos 2 vezes 2 eu tenho menos 4, mais 3. 8 menos 4 são 4, e 4 mais 3, 7, tá certo? Vamos lá, continuando. Terceira linha, primeira coluna. Então, eu tenho 4 vezes 3, menos 2 vezes 1, mais 3. 4 vezes 3 são 12, menos 2 vezes 1, eu tenho menos 2, mais 3. 12 menos 2, 10, e 10 mais 3, 13, tá ok? O elemento que vai estar agora na terceira linha, segunda coluna, tá ok? Para relembrar, ó, eu estou aqui agora, tá? Estou já fazendo aqui essa linha aqui agora com essa coluna aqui. Lembrando que a nossa matriz, né, ela é formada por 4 linhas e 2 colunas. Então, vamos lá. Então, eu tenho 4 vezes 3, menos 2 vezes 2, mais 3. Então, eu tenho 4 vezes 3, 12, menos 2 vezes 2, eu tenho menos 4, tá certo? Mais 3. 12 menos 4, eu tenho 8, e 8 mais 3, então 8, 9, 10, 11. Tá ok? E agora vamos para a última linha, né? Então, os elementos que vão estar na quarta linha, primeira coluna, eu tenho lá 4 vezes 4, menos 2 vezes 1, mais 3. Então, 4 vezes 4, 16. Menos 2 vezes 1, eu tenho menos 2, mais 3. Então, 16 menos 2, eu tenho 14, e 14 mais 3, eu tenho 17, certo? E agora, para finalizar, quarta linha, segunda coluna. Então, eu tenho 4 vezes 4, menos 2 vezes 2, opa, mais 3. Então, seguindo aqui para a última linha e última coluna. 4 vezes 4 são 16, menos 2 vezes 2 eu tenho menos 4, tá certo? Mais 3. Então, 16 tira 4, eu tenho 12, e 12 mais 3 igual a, 15. Tá certo? Então, aqui agora, né, eu fiz todos os meus elementos, eu já descobri aqui quais são os números que formam essa minha matriz, o quê? X. E agora eu volto lá para poder preencher, né? Então, a minha matriz X, ela é formada pelos seguintes elementos. Então, quem está na primeira linha, primeira coluna. Então, nós resolvemos aqui, primeira linha, primeira coluna, número 5, tá certo? Quem está na primeira linha, segunda coluna. Então, primeira linha, segunda coluna, o número 3. Então, preencho aqui. Quem está na segunda linha, primeira coluna. Então, segunda linha, primeira coluna vai ser o número 9. Depois, na segunda linha, segunda coluna, eu tenho o número 7. Terceira linha, primeira coluna. Então, está aqui, terceira linha, primeira coluna, número 13. Quem está na terceira linha, segunda coluna. Terceira linha, terceira linha, segunda coluna, eu tenho o número 11. E agora, para finalizar, na quarta linha, primeira coluna, então, quarta linha, primeira coluna, eu tenho o número 17.
E para acabar, na quarta linha, segunda coluna, então, quarta linha aqui, segunda coluna, eu tenho o número 15, tá certo? E aí, nós formamos a nossa matriz 4 por 2, a minha matriz X, seguindo essa lei de formação que foi colocada para nós nesse exercício, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, pratiquem, exercitem aí, e eu encontro vocês numa próxima dúvida, numa próxima aula. Muito obrigada!